te peço, usa o teu servo com graça, com conhecimento, para que possa transmitir da melhor forma, Pai, a tua palavra para as nossas vidas. E que o nosso coração e a nossa mente esteja cativa da sua palavra. E que a gente possa absorver tudo aquilo que o Senhor quer falar conosco nesta noite. Senhor, também quero pedir pela vida do teu servo, vai brindando ele, a saúde dele, Pai. Toca nele no alto da cabeça até a planta dos pés, e que toda raiz de enfermidade venha cair por terra em nome de Jesus. E fortificando o teu servo, Pai, tanto no reino físico quanto no reino espiritual. Pai, em nome do Senhor Jesus eu te peço. Vai preparando todas as coisas nesta noite para as nossas vidas. Dos que estão aqui, meu Pai, na nossa igreja, e dos que vão assistir também, meu Senhor, no YouTube. Que a tua presença esteja com cada um que assistir, meu Pai, que possa sentir a tua graça onde quer que esteja, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Glória a Deus. Eu vou aliviar que hoje eu sei que está todo mundo com frio. Vou nem falar aí com a pessoa. Está fazendo frio, eu estou com calor. Glória a Deus. Minha pastora merece lá do céu. Isso aqui é uma velhice chegando, aí é assim, né? Abram suas Bíblias lá no livro de Neemias. Pode ficar sentado. Livro de Neemias, capítulo 1. Capítulo 1, versículo 4. Que vai dizer assim a palavra do Senhor. Quando ouvi estas coisas, essas palavras, assentei-me, chorei, lamentei por alguns dias. Estive jejuando e orando perante a Deus do céu. E a nossa mensagem de hoje tem como tema transformando a tristeza em esperança. Todos nós sabemos que esse primeiro versículo, esse primeiro capítulo vai começar a narrar a história aonde Neemias ele fica sabendo que a sua cidade natal, Jerusalém, ela foi queimada, ela foi destruída, e vem a notícia a Neemias de como a cidade dos seus antepassados se encontrava. E naquele momento a reação de Neemias ao ver Jerusalém destruída foi somente chorar, foi somente se entristecer. Mas Neemias ele começa a igreja fazendo algo diferente. Muitas vezes quando vem algo triste aos nossos ouvidos, a primeira coisa que a gente vai fazer é começar a se lamentar pelo que aconteceu. E hoje mesmo, por incrível que pareça, eu resolvi abrir o Facebook e vi uma notícia triste de um levita que ele já tinha louvado aqui, teve um infarto fulminante e morreu. A nossa primeira impressão, a gente vai fazer o que? Vai se lamentar, porque era um jovem, era um pouco mais novo do que eu. A gente vai se lamentar pelo que aconteceu. Neemias, quando ele soube, ele começa a orar, ele começa a apresentar a Deus, ele começa a jejuar perante a presença de Deus. O primeiro tópico dessa noite a gente vai ser bem rapidinho, para vocês irem para casa da chuva.
é orar em primeiro lugar. Vem a notícia, vem algo que é normal do ser humano se entristecer. A gente não é robô. A gente se entristece. Eu mesmo, se eu pudesse, hoje eu não pregava, porque eu passei o dia todo hoje lembrando. Amanhã meu pai faz 9 meses de falecido. Foi o dia todo. Ainda minha mãe ainda foi, achou de postar algumas fotos dele no Facebook. E eu vi as fotos e aquela tristeza. Só que aí, ao invés de eu me lamentar, eu lembro daquilo que Deus falou comigo, de que ele está salvo, amém. Mas Neemias, o que é que ele faz? Neemias, ele não tem um ataque, né, como o filme que Breno gosta de assistir, a missionária também gosta, As Branquelas, um ataque de pelanca, começa a entrar em desespero, começa a se desesperar, começa a murmurar. E agora o que é que vai acontecer? O que é que vai ser feito? Neemias simplesmente ele para, ele absorve a situação e Neemias ele começa a colocar, Neemias começa a fazer aquilo que Jesus vai dizer lá em Mateus 6,33, buscar em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então a primeira atitude de Neemias foi orar, foi ir até perante a Deus para apresentar o que? Para apresentar a sua causa, para apresentar a situação a qual estava acontecendo. E essa primeira lição que a gente aprende com Neemias é o seguinte: as coisas sobrevêm, né? Uma coisa que eu e a missionária ela estava ouvindo e eu por tabela ouvi também porque eu estava adjunto, né? Muitas vezes a gente acha que nós somos super crentes, que a gente está isento de passar. Não foi assim como o pastor falou, mas trazendo para as minhas palavras, que a gente está isento de passar por situações de dificuldades, ou então as dificuldades que a gente vai passar é mais leve do que as pessoas que estão no mundo. Não, às vezes pelo contrário, a gente vai passar coisas mais difíceis do que pessoas que estão lá fora. E terça-feira eu trouxe uma palavra aqui que falava justamente sobre isso, de você passar por momentos difíceis, que era o processo te ensina ou te leva para o propósito. Ou seja, naquele momento ali, Neemias ele estava passando pelo processo de orar, pelo processo de buscar, pelo processo de apresentar a Deus, de se entristecer diante de Deus, de interceder, de fazer uma oração intercessória por Israel, pela sua terra, pela sua pátria. E naquele momento, quando Neemias ele entende que a murmuração dele não vai adiantar nada, que os questionamentos dele não vai adiantar nada, que ele procurar quem foi que fez, quem foi o autor, quem foi que falou, quem foi, sabe, que jogou lá na rede. Neemias simplesmente ele vai fazer: olha, eu não posso fazer nada, a não ser interceder, a não ser orar, a não ser apresentar diante de Deus o que está acontecendo. Igreja, Neemias, ele podia muito bem, igreja, se revoltar com Deus porque ele estava preso. A missionária trouxe uma reflexão aqui de Lázaro. Quando Jesus chega lá em Betânia, o que é que Marta vai dizer? Ah, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E muitas vezes a gente faz como Marta: ah, Senhor, se o Senhor adiantasse, o Senhor sabe, o Senhor está vendo, o Senhor é onisciente, onipresente, onipotente, o Senhor sabe de tudo. Verdade. O Senhor espera acontecer primeiro, para depois eu ir até o Senhor.
Mas Neemias, ele não questiona, ele não vai tirar pergunta a Deus, o porquê Deus ele permitiu que acontecesse. Igreja, tem determinados momentos que Deus permite vir tragédias sobre as nossas vidas, para que a gente pegue aquela tragédia e transforme ela em esperança. Como assim, pastor Tiago? Eu ia trazer uma palavra e depois eu parei assim. Não, peraí, essa palavra aqui, tem pouco tempo que eu preguei essa palavra aqui. Eu não vou pregar essa palavra aqui de novo, não, senão a igreja vai dizer, pastor, de novo? Você vai pregar sobre a mulher sunamita que o filho morreu? Mas aprove o Senhor de eu lembrar agora. Aquela mulher, ela transforma a tristeza, a tragédia em esperança. Como assim, pastor Tiago? Ela não tinha filhos. O profeta profetiza. Você vai ter um filho. O menino nasce. Depois do menino grande, o menino sente uma dor de cabeça, o menino vai para o colo da mãe, o menino morre. O que é que aquela mulher poderia fazer, igreja? Deus, eu não pedi nada ao Senhor, não. Foi o profeta que disse que eu ia ter um menino. Como ela mesmo vai dizer ao profeta, eu não necessito de nada, eu estou no meio do meu povo. Só que ela pega o quê? Ela bota o menino no quarto do profeta, ela tranca a casa, ela vai até o marido, olha, manda preparar uma jumenta que eu vou ter com o profeta. Aí o marido está dizendo, mas não é nem sábado, nem numa lua nova. Traduzindo para o português do pastor Tiago, meu irmão, se você não entende de milagre, se você não entende de sobrenatural, fique na sua. Porque eu vou transformar o que eu estou passando em esperança de vida. Eu vou pegar toda a tristeza que eu estou passando e eu vou lá, mas do jeito que eu vou, eu tenho certeza que eu não vou voltar. Aí o que é que aquela mulher faz? Ela chega até o profeta, e eu gosto de ouvir a missionária pregando sobre isso, que quando ela chega até o profeta, né? Geazinho parece que é meu parente agoniado. Qual o problema aí? Aí o profeta diz, não, deixe ela. Deus não me revelou nada não. Deixe ela chorar. Em momento nenhum, da hora que ela saiu de casa, no meio do caminho, a Bíblia não vai relatar. Possivelmente ela poderia estar chorando, mas a Bíblia só vai relatar que ela está chorando quando ela chega aos pés do profeta. Ou seja, o que eu entendo é, olha, chorar pelo meio do caminho não vai adiantar. Eu tenho que chorar no lugar certo. Eu tenho que chorar nos pés do Senhor. Eu tenho que chorar no pé daquele que pode fazer alguma coisa sobre a minha vida. Aí ela sai até lá e vai. Aí ela conta a história. Ela conta a história. E deixa eu lhe dizer uma coisa, fresquinho do céu. E tem vezes que a gente quer que alguém vá e resolva o problema que está dentro de nossa casa. Aí o profeta manda Geazi, vai lá, deita lá, bota lá o cordão sobre o menino. O menino não ressuscita. Aí o profeta tem que sair do seu lugar para ir para o menino ressuscitar. Traduzindo para o bom português, tem determinadas coisas que a gente vai pedir, o pastor vai orar, a missionária vai orar, a evangelista vai orar, você vai pedir para o irmão vai orar, mas tem situação que você tem que sair do lugar onde você está e você mesmo tem que ir para o milagre acontecer. Sabe por quê? Porque o Senhor quer que muitas vezes a gente exercite a nossa fé, missionária. E eu digo que hoje eu li bastante Bíblia. Eu fui para Gênesis 22, capítulo, versículo 6, se eu não me engano. Que Deus ele põe Abraão mais uma vez à prova. Isaac já está grandinho.
E o Senhor fala, agora eu quero o menino. Leva e sacrifica. 3 dias de viagem. Nessas histórias parece que Deus gosta de ver o povo sofrendo. Mas não é não. É que Deus ele quer ver onde é que está a nossa atitude. Deus ele poderia ver algum monte mais perto ali e sacrificar. Mas Deus queria ver se realmente Abraão iria murmurar, se Abraão iria questionar, se Abraão iria perguntar, Deus, por quê? Aleluia. Abraão não questiona, Abraão pega tudo que precisa para sacrificar e leva. Quando está subindo, Isaac deve ser parente de Breno, perguntador. Meu pai, olha, o cutelo está aqui. O fogo também está aqui. A lenha está aqui. O cutelo está aqui. O fogo está aqui. E agora? Cadê o cordeiro? Abraão vai dizer, filho, Deus proverá para seu cordeiro. Sabe o que é isso? É Abraão dizendo, meu filho, eu não sei como é que vai ser feito esse negócio. Eu só sei de uma coisa, que a gente vai subir e vai chegar lá em cima e Deus vai fazer acontecer. Aleluia. Como eu já costumo a pregar e dizer, gente, Abraão é minha mente. Abraão tinha certeza de uma coisa, se eu matar, o mesmo Deus que me deu vai ressuscitar. Então Abraão, mesmo levando o seu filho para colocar diante do altar, mas Abraão tinha a certeza de uma coisa, de que Deus poderia fazer aquele momento de tristeza, aquele momento ali de dor, ser transformado em esperança. Então, quando Abraão coloca o menino sobre ali o altar, amarra todo, prepara, e Abraão já está ali para imolar Isaac, para sacrificar, aparece um anjo dizendo para ele não fazer isso, porque agora eu sei que verdadeiramente você me ama. Aleluia. Igreja, muitas vezes a gente pensa que o sacrifício que Deus quer é o sacrifício de você chegar aqui. Eu me lembro um dia da missionária, um dia de domingo, fez assim com o pessoal largar as coisas que eles mais gostavam no tapete. No de segunda foi? O povo largou o seu celular. Silvinha mesmo foi triste de largar o celular dela foi zangada, triste, já foi pra cá. Aí teve gente que botou sandália. Valqueira deixou o relógio. Eu acho que eu deixei o celular também. Aí às vezes a gente acha que o sacrifício que o Senhor quer da gente é isso. É a gente dar tudo, mas o sacrifício maior que Deus quer da gente é um sacrifício de amor por Ele. Sabe, porque quando a gente ama, né, pede alguma coisa, aí você vai dizer, não, tudo bem, eu vou fazer por amor. Eu vou por amor ao Senhor. Eu faço por obediência, por amar ao Senhor. Então, Abraão, ele demonstra não só a obediência, mas um amor ao Senhor. Senhor, o que você me pedir, independente se vai me causar dor ou tristeza, eu vou lhe obedecer. Eu vou entregar aquilo, porque eu sei que no lugar da tristeza, o Senhor vai me trazer uma esperança. Ou seja, quando Neemias ele se apresenta diante de Deus, orando, né? Essa oração, ela vai do versículo 5 até o versículo 11. É a oração que Neemias ele faz diante de Deus em prol e no propósito de Israel. E aí, o que é que acontece agora? Bater na porta certa, bater nas portas certas. Neemias, capítulo 2, versículo de 6 a 9, vai dizer: então o rei estando a rainha assentada junto a ele, disse: quanto tempo
durará a tua viagem? Quando voltarás? Aprove ao rei enviar-me, de sorte que marquei certo tempo. Disse mais ao rei: se for do agrado do rei, que eu leve cartas para os governadores do território a oeste do Eufrates, para que me permitam passar até chegar a Judá, como também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que me dê madeira para vigas das portas da cidade, do templo, para os muros da cidade, para a casa que eu houver de ocupar, graças às graças mãos de Deus sobre mim, o rei atendeu os meus pedidos. Pronto. Neemias, ele primeiro vai fazer o que? Ele ora. Quando Neemias ele ora, agora Neemias ele se levanta e ele vai bater nas portas certas. Igreja, sabe o que é que acontece muitas vezes com a gente? A gente primeiro quer bater na porta para depois a gente orar. A gente quer, sabe, primeiro procurar uma porta aberta para nos ajudar. Quer procurar uma porta aberta para poder nos enviar, sabe, recursos para a gente poder alcançar o objetivo que a gente quer. Mas a gente aprende com Neemias o que? Não, primeiro eu devo buscar um alicerce em Deus, eu devo buscar uma base em Deus, porque quando eu me levantar, o Senhor vai me orientar, o Senhor vai, sabe, me direcionar ao que fazer. E a missão fui eu falando com a missionária essa semana, esses dias eu estou tagarela com ela. Eu falando assim, sobre uma passagem que está em Apocalipse. Que o apóstolo João, ele vai falar para a igreja de Filadélfia. A igreja de Filadélfia estava passando um aperto terrível. Estava passando por uma luta. Por quê? Porque o evangelho estava sendo pregado a toda criatura. Sabe aqueles crentão, que não convence a ninguém, mas é descrente, não aceitava o povo que estava sendo ganho para Jesus, porque era um povo que eram judeus, mas eles se consideravam impuros. Eles não consideravam como filhos na fé de Abraão. Ou seja, eles não aceitavam que aqueles homens, aquelas mulheres que estavam aceitando o evangelho como, sabe, filhos de Deus. E Filadélfia estava passando um aperto terrível por conta desses irmãos que estavam se levantando. Mas o que é que o anjo do Senhor vai dizer para Filadélfia? Olha, eu tenho visto as tuas obras, eu tenho visto o teu labor, as tuas lutas. Sabe, mesmo na pouca força, não tem negado a minha palavra, não tem negado a fé, mas vocês têm persistido, vocês têm insistido, vocês têm orado, vocês têm buscado. Aleluia. Aí o que é que o Senhor vai dizer a eles? Olha, agora eu ponho uma porta diante de vocês, uma porta aberta, e essa porta ninguém pode fechar. Glória a Deus. Sabe o que é isso? É o Senhor dizendo, meus filhos, a porta que eu estou colocando, muitas vezes a gente pensa numa porta física, mas é uma porta espiritual. É a porta da salvação, é a porta que Deus está preparando, porque por aqueles que oraram, insistiram, se prepararam, não desistiram. O Senhor está dizendo, não, ó,
Ainda aqui na terra não abre a porta, no céu está aberta uma porta te esperando. Aleluia. Ainda Deus. que portas na terra se fechem. E aí, às vezes, a pessoa morre, aí alguns vai dizer, e morreu, e não viu. Aí, mas Jesus está dizendo, ele não viu na terra, Aleluia. mas está vendo no céu. Glória a Deus. Sabe como eu falei no início? O jovem que morreu. As pessoas vão dizer o quê? Era jovem, tinha um futuro pela frente. Sabe? Se morreu com Cristo, é o maior futuro. Morrer. A gente ainda está aqui, padecendo as lutas. Mas ele, se estava firme na rocha, eu não posso botar a mão só o Senhor Jesus para dizer se. Né? Aqui não sei, ninguém pode dizer, não, o pastor Tiago, quando morrer, se morrer agora, foi para o céu. Não, só Jesus que sabe. Sabe? É. Não, mas eu estou falando isso, sabe por quê? Porque às vezes a gente faz que para Deus não tem distinção de pecado. Pecado é pecado. Mas às vezes a gente sai brigado com alguém, tem uma discussão e a gente acha, não, foi uma discussãozinha. Não tem nada a ver, não interfere. Não interfere. Sabe? Você quer ver uma coisa? O médico diz, tem que ser jejum de 12 horas. Aí você esquece e bota uma peste de um queimado na boca. Você vai fazer o exame, o açúcar está alto, interferiu. Aí o médico olha para sua cara, vai ter que fazer de novo. Então vai ter, o açúcar está alto. Então, voltando para cá e encerrando, Neemias, ele bate na porta certa, ele vai até, sabe, Neemias ele chorou, ele orou, e quando Neemias ele vai servir aos reis, o rei e a rainha percebe que Neemias ele está triste, que Neemias ele está abatido. Aí Neemias conta o que foi que aconteceu. Não, olha, destruíram a minha cidade, a notícia chegou, destruíram a minha cidade. O rei e a rainha, veja só, o rei e a rainha podia dizer, quem é Neemias no jogo do bicho, não estou nem aí. Como diz o pastor Cláudio Duarte, dane-se. Mas Neemias ele orou. Aí o que Deus faz? Ele move lá na frente. Ele faz o rei e a rainha perceber a tristeza de Neemias e perguntar o que é que está acontecendo. Ainda faz a rainha perguntar quanto tempo Neemias vai ficar. Sabe o que é isso, missionária? É o rei dizendo, olha, o tempo que for necessário para você ficar, para você fazer a edificação dos muros, para fazer a restauração, eu estou te dando cartas para o que você precisar, você obter. Sabe o que é isso? É quando a gente vai até o Senhor, ora, o Senhor está dizendo, ei, quando você se levanta, Aleluia, eu vou preparar Deus. pessoas que vão facilitar as coisas para você chegar, para você alcançar, porque eu estou colocando pessoas no meio do seu caminho. Você não pode fazer, mas eu trago alguém que pode fazer, que vai te ajudar, que vai te facilitar e você vai conseguir chegar aonde eu quero. A igreja entendeu a mensagem de hoje? Amém. Glória a Deus. Hoje o pastor foi rápido, graças a Deus. Quinta-feira, terça-feira eu estava orando. Meu Deus, eu preguei. É porque a missionária não estava aqui. Eu preguei 56 minutos. Não acordo.
Amém, igreja? Vamos ficar de pé.